Eu vou começar sendo um pouco contra-intuitivo e vou falar livros que você não deve ler se você está na ressaca literária. Livros de fantasia com mundos complexos, muitas palavras novas para aprender e muita concentração exigida. Fuja desses aqui, tá? Mesmo eles sendo livros bons ou ruins, dependendo do seu gosto em fantasia. Oi, meu nome é Arthur, mas você pode me chamar de Mar. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já acompanha o canal, você vai notar que algumas das coisas estão bem diferentes. I hate to say it. I hope I don't sound ridiculous. I don't know who this man is. I mean, he could be walking down the street. I wouldn't know a thing. Sorry to this man. Além do óbvio, eu tô testando gravar com outro material pra ver se fica um pouco mais cômodo pra mim gravar, pra eu poder só, ligar a câmera e sair gravando, porque nos primeiros vídeos que eu fiz, tudo grande experimento, eu percebi que a parte de montar o equipamento e tudo mais, deixar tudo pronto, colocar microfone, às vezes me parava muito, me fazia ter que ter muito planejamento antes de simplesmente ligar a câmera. E eu quero que seja um pouco mais rápido que isso, que eu possa me divertir mais no processo. Um dos outros motivos para eu ter sumido foi que eu me animei demais lendo, Eu tava lendo mais do que nunca na minha vida. Eu acho que esse ano eu devo ter lido uns 30 livros e eu nunca li tanto assim, tá? Eu lia mais, 2 livros, 5 livros por ano. No máximo, acho que eu tinha lido, 12, um por mês. E nessa animação toda, nessa afobação toda, eu acho que tive, um burnout de ler. Eu fui além do que eu devia, eu acabei deixando outras coisas de lado pra ler. E eu li muita fantasia, muita fantasia. Eu comecei a sentir que eu tava meio saturado, que eu tava procurando coisas diferentes pra ler, coisas que geralmente eu não leio tanto, poesia, porque eu precisava, voltar um pouco pro mundo real, sabe? Eu tava, acho que, compensando coisas com fantasia. Isso é um problema real que acontece com muita gente, de você acabar ficando tão imerso na fantasia que você acaba negligenciando coisas da sua vida pessoal. Então, no meu caso, parar de ler um pouco, me voltar pra mim, foi uma coisa boa e positiva. Mas nem sempre a ressaca literária nos faz sentir assim, Às vezes a gente fica se sentindo muito mal, porque a gente gosta de ler e é muito ruim não conseguir fazer algo que a gente gosta, a gente se sente inútil, se sente xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Péssimo por não estar conseguindo ter concentração. Às vezes o problema é concentração, às vezes é vontade, às vezes você quer ler, mas você não consegue achar nada tão bom quanto a última coisa que você leu. Você tenta e você não engaja. E aí fica difícil, fica pesado. Então aqui eu tô focando em exemplos reais de coisas que eu li que me ajudaram a voltar a ter um ritmo legal de leitura. Embora eu não esteja como eu tava no início do ano, eu acho que não tava nem sendo saudável pra mim estar naquele ritmo. Eu sinto que agora eu voltei a estar satisfeito e conseguindo me concentrar no que eu tô lendo, que foi a principal dificuldade. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia me concentrar mais e todas as histórias estavam se mesclando, Por ser fantasia, às vezes eu lembrava de uma coisa que era de uma história, mas na verdade era de outra, confundia os nomes dos personagens, então uma grande loucura. Uma coisa que eu sou, eu aprendi que seja para os outros que você quer o que você seja alguém que você queira conhecer. Seja para os outros alguém que você queria conhecer. Nem tô até confundida. E aqui os exemplos que eu vou trazer, eles não são somente exemplos do livro em si, mas às vezes do tipo de livro que ele se trata. Eu vou começar com bem o oposto de um livro grosso de fantasia, que é um livro fino de ação. Esse aqui é Codinome Villanelle, do Luke Jennings. Ele é um livro de ação, de espionagem, bem curtinho. Ele tem umas 200 páginas no máximo, ele é super rápido de ler, ele é ação atrás de ação atrás de ação, então fica super fácil de acompanhar. Você não precisa ter tanta concentração assim, porque não tem tantos parágrafos longos, personagens pensando, tantos nomes novos para aprender. E se você já gosta de Killing Eve, que é o meu caso, você vai ter uma motivação maior de saber como que é, a história original dos livros. Eu acabei não, amando esse livro completamente, mas foi um livro que me ajudou, então eu achei importante comentar. Nem sempre você precisa amar o livro que você tá lendo pra ele te ajudar a sair da ressaca literária. Às vezes ele é tipo o seu rebound, sabe? É o próximo relacionamento que não é tão bom, mas ele te ajuda a esquecer aquele último. Então ele é bom pra tirar aquele gostinho da boca do livro anterior e você se preparar pra coisas novas. Tem mais 2 livros da trilogia, eu vou ler porque eu tô bem órfão de Killing Eve, então mesmo assim eu não tendo amado o primeiro, eu acho que tem chances de eu gostar mais do segundo e do terceiro. Mesmo assim eu não tendo amado o primeiro, eu acho que tem chances de eu gostar mais do segundo e do terceiro. Ué, gente, só isso? Não vai falar sobre Killing Eve? Não vai explicar sobre o que é o livro? Gente, brincadeiras à parte, eu tô aqui editando e eu percebi que
Eu não expliquei direito sobre o que é o livro, né? Tanto o Codinome Villanelle quanto a série Killing Eve. Além de ser um livro, uma história, né, de ação, de espionagem, é a história de duas mulheres. A Villanelle, ela é tipo uma serial killer, ela mata por contrato, né? Ela é uma assassina de aluguel, mas ela tem aquele prazer por matar, ela tem todos os trejeitos, digamos assim, de uma sociopata. Você tem todos os trejeitos, inclusive da mãozinha, né, de pegar copinho e tudo mais, de bicho. E aí do outro lado a gente tem a Eve, que tá investigando esses casos que a Villanelle é responsável. E a história é basicamente sobre a obsessão que uma vai criando pela outra, né? Tanto a Eve ao investigar a Villanelle, quanto a Villanelle ao ser perseguida pela Eve. Então vira essa meio que uma história de gato e rato, sabe? Aquela perseguição. É muito legal, muito bem humorada a série. Acho que isso vai muito porque responsável ali pelo roteiro tá a Phoebe Waller-Bridge, né? Que é responsável também por Fleabag. Outra série de comédia que, se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu, essa eu recomendo você ver o trailer. Vai ser um pouco difícil de eu explicar agora. Mas o livro e a série, elas não tem tantas divergências assim, exceto por essa parte do humor, né? O humor é uma coisa bem da Phoebe Waller-Bridge. E o livro, ele já é mais uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais... realmente assim, naquela pegada da espionagem, sabe? Do James Bond. Tem alguns momentos engraçados, mas essa aura bem engraçadona da série, bem dramédia, é bem mais da série do que do livro, né? Eles divergem bastante aí. Tem algumas outras coisas que eu não vou comentar pra não ter spoiler, mas se você gosta você vai gostar também dessa história. E é isso. Vamos voltar agora ao Arthur do passado. Eu vou voltar aqui a editar. Minha próxima recomendação são graphic novels. Eu trouxe aqui a do Avatar, que eu ainda não li, mas é a próxima que eu vou ler. O que eu li, na verdade, foi Akira, eu li Livros da Magia, eu comprei Lore Olympus, mas eu ainda não li. Mas eu acho que também pode ser uma ótima pedida para quem tá com ressaca literária. E por que eu recomendo a graphic novel? Se você tá com dificuldade de ler por conta da concentração, por olhar pro tamanho do livro e ficar intimidado, por ver o tamanho dos parágrafos e ficar intimidado... Ah lá, nem vou ler. A graphic vai te ajudar muito com isso. São imagens e você tem que ler poucas coisas e você ainda tá consumindo uma história. Então também tem aquela coisa de ser satisfatório, você ganha a serotonina muito fácil, porque você consegue terminar muito fácil. O outro que eu li, que foi muito bom também pra me ajudar, foi o Heartstopper. Eu já tinha lido o primeiro, mas aí eu li o segundo e o terceiro no Webtoon, tem de graça. Então também, se você gostou da série do Heartstopper, você pode ir ler a graphic de graça, desde que você entenda inglês. Pausando mais uma vez aqui pra falar pra vocês sobre Akira e Livros da Magia. Quando eu tava gravando, eu achei que eu já tinha falado sobre no meu wrap-up de fevereiro, mas no fim eu só falei sobre Heartstopper. Então também, se você quiser saber mais sobre Heartstopper, é só ir lá no meu vídeo de lidos de fevereiro. Comentando sobre Akira, o que eu posso dizer é um mangá clássico de distopia. Você vai ter pessoas com poderes, vai ter militares e instalações secretas, vai ter armas biológicas. É um futuro meio diferente do nosso, numa Tóquio super bizarra, mas ao mesmo tempo muito legal. É um mangá lindo, são vários volumes, você consegue ler super rápido, porque é ação, 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 ação. Mas ainda assim tem muita história pra você digerir, quadros lindos mesmo. Tipo, dá pra passar 5 minutos só olhando ali pros quadros. Livros da Magia, por sua vez, é do Neil Gaiman. Tem umas tretas, talvez você já tenha ouvido falar sobre possivelmente a J.K. Rowling ter plagiado Livros da Magia pra fazer Harry Potter. Lendo, são histórias bem diferentes, mas assim, realmente o design do personagem principal ali é muito parecido, né, com Harry Potter. E Livros da Magia também é uma história do universo do Sandman, que eu ainda não li, quero muito ler, quero também muito ver a série. Belíssimo, super sombrio, bem no estilo do Neil Gaiman mesmo. Eu já li alguns outros contos dele e o livro O Oceano no Fim do Caminho. Acho que das obras do Neil Gaiman que eu li até agora, Livros da Magia foi a minha favorita e eu tô bem ansioso pra ler os outros 2 volumes. Também é super rapidinho de ler, é lindo e é muito, muito intrigante. São muitas coisas assim a se descobrir, sabe? É bem misterioso. Terceira dica, antologia de contos. Esse aqui eu recém comecei e eu já tô viciado nesse livro. São contos de ficção científica, mas eles são muito diferenciados um do outro, eles são muito interessantes. No caso, eu também tô lendo uma antologia de contos fantásticos do século XIX, muito legal, porque além de ter os contos, ele faz meio que uma introdução histórica, falando sobre o período que foi escrito, qual que foi o movimento literário, então é bem legal. O legal dos contos, assim como um livro curto de ação, um livro curto de espionagem,
eles são ótimos para você ler entre livros. Então, terminou um livro, você sabe que tá querendo dar aquela ressaca, tá querendo dar aquela dificultada para começar outra coisa grande, lê um conto, né? Dá uma pausa, você pode ler até contos de diferentes antologias ao mesmo tempo, não vai te atrapalhar em nada, porque são histórias com início, meio e fim, e você vai ter aquela sensação de estar finalizando algo, tirando aquela angústia. E além dessas antologias, você também consegue achar contos muito legais e gratuitos de autores indies nacionais a rodo em e-book. Você não precisa nem ter o Kindle para isso, né? Desde que você tenha a conta ali da Amazon, você consegue usar também no seu Kindle ou do celular, pelo aplicativo. Eu vou deixar aqui uma lista de nomes de autores para você pesquisar, são contos muito legais, em sua maioria LGBTs que eu li no ano passado, recomendo muito, são ótimas pedidas para sair da ressaca literária. E a quarta dica é livros infantis, no caso esse aqui também é uma fantasia, né, é um pouquinho mais longa, são quase 400 páginas, e é do universo do Rick Riordan, né, do Percy Jackson, então aqui a gente tem semideuses e tudo mais. Mas esse aqui especificamente se trata de mitologia indiana, o que é muito legal. Ele tem um plot bem parecido com Percy Jackson, então se você já leu o Larão de Raios, não sei se recomendo tanto, né, porque ele é bem similar. Mas se você não leu, se você não gosta tanto de mitologia grega, mas se gosta mais da indiana, se você tem uma criança em casa que você gostaria de ler com ela, eu acho uma ótima pedida também. Porque se você gosta muito de fantasia e tá tendo dificuldade de, né, voltar a ler ali os mundos enormes, todas as palavras novas para se descobrir, muitos personagens, é basicamente uma forma reduzida de consumir fantasia, uma forma um pouquinho mais simples e nem por isso menos interessante ou menos complexa, né? Tem muitos livros infantis aí escritos de uma forma muito legal e interessante, seja para adulto, seja para criança. O que eu posso recomendar muito é o Feiticeiro de Terramar, da Ursula K. Le Guin, que também eu li esse ano e foi incrível. Além de ser uma história de fantasia infanto-juvenil, ele traz conceitos psicológicos que podem até ajudar as pessoas. Então é legal também por isso, né? A literatura infanto-juvenil, às vezes, ela traz umas lições de vida muito legais e elas são boas para qualquer idade. E por último, mas não menos importante, a minha quinta dica são os audiolivros. No caso, eu li Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu tenho um livro físico aqui, mas como eu tô falando de audiolivro, eu não vou pegar, tá? Basicamente, o que eu fiz? Eu li o audiolivro em inglês enquanto eu lia ele em português. Parecia que eu tava vendo um documentário da Netflix com legenda, foi muito legal. Eu também pude fazer isso com a minha namorada ao mesmo tempo, né? Porque a gente tava ouvindo e lendo. Pra fechar, eu queria comentar rapidinho sobre Daisy Jones, que eu também acabei não explicando nada. Acho que essa já é a terceira vez que a Taylor Jenkins Reid aparece no canal. Eu descobri ela com Evelyn Hugo, acho que em 2020 ou 2021. E desde então tô lendo todos os livros dela que eu consigo. Daisy Jones faz parte do mesmo universo, assim, de celebridades que não existiram, mas ela escreve de uma forma tão realista que parece que elas realmente existiram. E conta a história, né, da Daisy e de uma banda chamada The Six. E esse ano que eles fazem uma colaboração, eles se juntam, viram uma banda só. E aí conta tudo o que rolou nos bastidores. Ela é escrita de uma forma, e isso acho que é o principal que eu deveria ter explicado no vídeo. Ela é escrita como se fosse uma entrevista. Então você vai ter as perguntas ali e as respostas de cada um dos personagens. E o audiolivro, ele é muito legal porque cada personagem tem uma voz. Então você realmente sente como se você estivesse escutando um podcast, escutando um documentário que está passando na TV. Todos eles têm muita personalidade, você consegue reconhecer cada um pela voz. E a história realmente parece algo que poderia ter acontecido, sabe? A Daisy Jones, assim como a Evelyn Hugo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, parece uma celebridade real. Se você gosta desse apanhado assim, tipo, de entrar na história ali, anos 70, anos 80, de conhecer os bastidores, ter aquela sensação de estar... também vai ser a terceira vez que eu falo isso, mas assim, pegando as fofocas, porque os livros da Taylor Jenkins Reid tem muito isso, da energia da fofoca, sabe? E eu acho que é isso. Tentei adicionar aí alguns pontos que eu deixei passar no vídeo. Você vai perceber daqui a pouco, mas eu fui meio que interrompido na hora de finalizar. Acabei finalizando ali do jeito que deu, porque eu queria muito lançar esse vídeo antes do final do ano. E é isso que estou fazendo. O objetivo do vídeo era muito mais explicar dicas, assim, né? Tipo, por que esses gêneros, esses tipos de livro podem ajudar você a sair da ressaca, do que de fato explicar os livros por trás. Mas eu achei bom também trazer um pouquinho do que eu pensei de cada livro, do que se trata cada livro,
Porque, no fim, também pode ser uma indicação. Mas é isso aí, vamos voltar pro Arthur do passado. E agora, com o intuito de voltar ao ritmo, eu peguei essa minha própria dica com uma trilogia que eu tava gostando muito, mas com dificuldade de terminar, que é a trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin, e tô fazendo a mesma coisa. Ouvindo o audiobook em inglês, enquanto eu leio, acompanho o livro em português. Isso tá ajudando demais, eu já tô quase terminando depois de meses de dificuldade. E essas foram as minhas 5 dicas para sair da ressaca literária. Se você gostou, não esquece de comentar qual a sua dica favorita, se você tem uma outra dica para compartilhar e livros que são bons para sair da ressaca. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!